Olá, meu nome é Adrielson Justino, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação e Sistema, e agora eu vou apresentar o meu trabalho final da disciplina Projeto e Análise de Algoritmos, ministrada pelo professor Jacó, e essa apresentação, ela trata-se da apresentação de um artigo relacionado à teoria da complexidade. Vou apresentar qual é o artigo, qual foi o artigo escolhido, uma breve contextualização, qual é o problema que ele aborda, a abordagem metodológica e vou focar na análise de complexidade e teste de mesa, seguido dos resultados do artigo e das conclusões. O artigo escolhido é intitulado de Análise da Complexidade Computacional de Algoritmos de Agrupamento de Colônias de Formiga. Qual é o problema que está sendo abordado? A problemática é o crescimento exponencial de dados. E com esse crescimento exponencial de dados, temos aí a necessidade de analisar agrupamento, que é essencial para descobrir padrões em grandes conjuntos de dados. Então, o artigo ele abordou essa tarefa de análise de cluster focando em algoritmos bem inspirados, especialmente em algoritmos de colônias de formiga. Mas o que seria o agrupamento de formigas? Eles são esses sistemas naturais ótimos que servem para resolver uma ampla variedade de problemas, problemas relacionados à otimização e problemas relacionados ao agrupamento de dados. E qual é o problema nesses algoritmos de formiga? Os problemas principais são dois, que é ajuste de parâmetros e tempo de computação. Focando no tempo de computação, o que acontece? Esses algoritmos de formigas eles podem ser demorados, especialmente se o conjunto de dados ele for muito grande. E aí que entra a análise de complexidade, que ela é fundamental para entender o desempenho e a escalabilidade do tempo de computação desses algoritmos. Então, o objetivo do estudo foi investigar e comparar a complexidade computacional dos algoritmos de formiga, encontrar soluções ideais de agrupamento em sistemas de tempo real. A abordagem metodológica do estudo foi apresentar uma revisão sistemática da literatura. A partir da revisão sistemática, foram escolhidos 3 algoritmos representativos a partir lá dos estudos da revisão, e esses algoritmos são o LIF, o ACA e o ACA aprimorado. Eu vou focar no ACA aprimorado, porque lá nos resultados, os autores eles encontraram que o ACA aprimorado ele teve o melhor desempenho em relação ao tempo, né? E o que seria ali o LF? O LF ele é o algoritmo clássico que simula ali o agrupamento das formigas. O ACA ele é uma variação do LF onde a seleção das formigas ela é feita de forma aleatória, e o ACA aprimorado já vai realizar ali o cálculo de probabilidades para fazer essa ação aí de pegar ou soltar objetos. Para análise de complexidade, os autores eles usaram lá no artigo a notação Big O, que ela é usada para descrever a complexidade do algoritmo em termos de tempo e espaço em relação a um dado tamanho de entrada. A análise de complexidade foi feita nos 3 algoritmos, no LF, no ACA e no ACA aprimorado. O foco lá no teste de mesa vai ser o ACA aprimorado, mas eu trouxe aqui os 3 algoritmos porque eles têm 4 etapas em comuns, que é a inicialização de parâmetros, e essa etapa ela é constante, ela é O de 1. Já a etapa 2, nos 3 algoritmos, também é uma etapa em comum, que é a escolha aleatória dos objetos, né? Temos ali a quantidade dos objetos e a gente vai escolher o posicionamento desses objetos numa matriz 2D. Como essa etapa ela depende do tamanho da entrada, ela é uma etapa O de n ao quadrado. A complexidade dela é O de n ao quadrado, nos 3 algoritmos. A terceira etapa, ela vai ser ali o povoamento e o posicionamento dessas formigas. Vai ser ali onde vão ser realizada ali a primeira movimentação da formiga. Nessa etapa, no LF, ela é implementada de forma diferente do ACA e do ACA aprimorado. No ACA e no ACA aprimorado, a implementação é incomum. No entanto, nos 3 algoritmos, essa etapa ela depende da quantidade de formigas. Então, a complexidade dessa etapa ela é O de n em todos os algoritmos.
sendo N aí a quantidade de formigas. Já a quarta etapa, ela vai ser a iteração principal, ou seja, nos 3 algoritmos vai ter um for principal, e dentro desse for é feito ali o cálculo das complexidades, sendo que no LF a complexidade total dessa iteração ela é O de N vezes T, sendo N a quantidade de formigas e T o número de iterações. No ACA também o N ele é a quantidade de formigas e T é a quantidade de iterações, e a complexidade é O de T vezes N log de N. Enquanto no ACA aprimorado, ele vai ter a mesma complexidade do LF. Então, nessa tabela é possível observar a complexidade total de tempo dos 3 algoritmos e a complexidade de espaço dos 3 algoritmos. Para o teste de mesa, a gente vai usar somente o ACA aprimorado, e essa etapa e esse algoritmo ele inicia com a etapa de inicialização dos parâmetros. Para esse teste foram escolhidos 4 objetos que são nomeados de objetos A, B e C. Para facilitar, a quantidade de formigas vai ser só uma, mas isso é só para o exemplo, mas essa quantidade pode ser N. As iterações serão só 2 e o tamanho da grade vai ser 4 por 4. A segunda etapa é a distribuição aleatória dos objetos. A terceira etapa, ela é o primeiro for, aqui no ACA aprimorado, que se trata do povoamento das formigas. Ou seja, a primeira etapa dentro desse for é selecionar um objeto, a formiga vai selecionar um objeto, então nesse exemplo ela foi colocada junto com o objeto B. Ela vai pegar o objeto e depois ela vai colocar esse objeto em uma outra posição. Aí eu saí da posição 1 de 1 e fui para a posição 2, 1. Depois disso, a gente vai para a iteração principal, que é a quarta etapa do algoritmo. E na iteração principal, como a gente só tem, serão 2 iterações e a gente só tem uma formiga, então J vai só até 1. Aí, a partir disso, a gente já vai fazer aqui essa avaliação da a primeira verificação, é que se a formiga está carregando alguma carga ou não. Então, a condição é, se a boca da formiga estiver vazia e o local estiver ocupado por um objeto, ela vai executar esse bloco. No caso, a formiga ela não está com a boca vazia, então essa etapa ela é pulada. Aí a segunda verificação é se a formiga ela está com a boca vazia também. No caso, ela não está com a boca vazia, então atendeu a condição e ela vai executar esse bloco. Nesse bloco, vai ser feito o cálculo da probabilidade de soltar esse objeto. Então, a formiga aqui, primeiro, ela vai calcular essa função, que é pdrop, que é para calcular a probabilidade de soltar o objeto. Aí, a partir disso, a gente vai supor que ela atendeu ali a probabilidade e ela decidiu soltar esse objeto aí nessa posição. Aí, ela vai sair desse bloco de decisão e vai mover a formiga para uma nova posição. No caso aí, a formiga ela foi para a posição 3x3. Depois disso, é feito novamente a verificação do primeiro se. Ela vai calcular a probabilidade de pegar esse objeto, diferente da segunda etapa lá, aqui ela calcula a probabilidade, ela decide pegar, vamos supor que ela decide pegar, e a partir disso, ela vai mover essa formiga para uma outra posição, agora ela está na posição 0, 1, e ela vai fazer a segunda verificação se essa formiga tem ou não um objeto na boca. Nesse caso, como ela tem, ela vai executar também esse bloco. Aí aqui vai ser parecido com o primeiro bloco, em que ela vai decidir também soltar ali o bloco ali naquela posição, mas ela poderia decidir não soltar, mas aí ela ia ter que fazer outras iterações, e no final a formiga ela escolhe uma outra posição. Como a quantidade de iteração são 2, aí finaliza aqui o algoritmo. E agora eu vou falar sobre os resultados que os autores apresentaram. A partir dessas imagens, a gente pode ver que o tempo da computação dos algoritmos, ela sim, aumenta de acordo com o tamanho das entradas. O ACA aprimorado, ele apresentou o menor tempo de computação, por isso que eu escolhi ele para apresentar o teste de mesa. Já o ACA, ele manteve um desempenho linear estável, mas com variações para os conjuntos de dados maiores. E o LF, ele tem o melhor desempenho, mas ele tem ali o tempo de computação maior em relação ao ACA aprimorado.
E as conclusões sobre o artigo é que ele contribui para a área ao fornecer uma análise detalhada da complexidade computacional de algoritmos de agrupamento inspirados em formigas. Ele é fundamental ali para a escolha de algoritmo mais adequado em diferentes cenários, ele avalia esses cenários. Especialmente em sistemas de tempo real, onde o tempo de resposta é um fator crítico, e o estudo ele destacou que os desafios aqui eles podem abrir portas e caminhos para desenvolver algoritmos mais eficientes e escaláveis.